estou ao vivo. Para você que está assistindo aqui a reprise, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que seja tudo mágico com você. E nós iremos hoje ir para a nossa penúltima live sobre os princípios herméticos, listados no livro O Caibalion. Este livro, ele traz os 7 princípios do hermetismo e nós já passamos por 5 deles. Nós já passamos pelo princípio do mentalismo, nós já participamos do princípio da correspondência, vimos o princípio da vibração, o princípio da polaridade e ontem nós vimos o princípio do ritmo. Hoje nós vamos falar do princípio da causa e efeito. Ele diz o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém nada escapa à lei. Vamos começar a traduzir que esse princípio, que é um pouquinho maior, ele fala de várias coisas que pode ser um pouco complexo a princípio. Então, primeiro ponto, ele fala que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Tá? Então, tudo que acontece em nossa vida tem uma raiz, é consequência de algo. Esse é o efeito, é o princípio de causa e efeito. Quando a gente fala que as coisas acontecem por acaso, aqui diz que não existe esse acaso. O acaso é simplesmente coisas das quais nós não conhecemos o que o fez, o que originou ela. Então, poxa, está acontecendo algo comigo e eu falo, isso aconteceu por acaso. Na verdade, você simplesmente não consegue observar ou entender quais foram os efeitos que levaram até essa coisa que acontece agora e você está chamando de acaso. Esse é o primeiro ponto a ser importante aqui. Fala que todo efeito tem uma causa. Não dá para escapar dessa lei. E ele diz um detalhe, que há muitos planos de casualidade. E esse é o grande segredo dessa lei de causa e efeito. A gente acredita que quando se a gente faz alguma coisa no plano físico, o efeito vai ser no plano físico. Porém, pode ser feito em planos diferentes. Por exemplo, eu posso dar um presente a alguém e essa pessoa me agradecer e eu ficar emocionado com esse agradecimento. E aí o efeito da minha causa, a reação que aconteceu, ela se parte no plano emocional e não no plano físico material. Do mesmo modo como eu posso atingir alguém emocionalmente e essa pessoa se vingar fisicamente de mim. Ela pode sair falando mal de mim e isso traz uma má reputação e na verdade isso aconteceu por eu criar algo emocional. Então ali um exemplo inverso de uma causa emocional criando um efeito físico que pode me prejudicar fisicamente. Eu posso, por exemplo, perder clientes. Quando você magoa alguém, essa pessoa sai pela mão de você, você pode perder clientes, perder amigos. Então isso vai pro lado físico, pro lado mais material. Então existem esses planos e é importante entender que esses planos, alternam-se e a gente pode ter efeitos vindos de um plano diferente, como eu dei nos exemplos aqui, ou pode-se acontecer efeitos em vários planos ao mesmo tempo. Então é importante entender esses lados. E aqui é onde a gente brinca com o karma. A gente falou um pouquinho do karma. E o karma, hoje agora vai ser uma live um pouquinho mais pesada. A gente tem falado aí dos princípios, vamos repassar eles mentalmente. O mentalismo fala que o universo é mental, nossa mente cocria o universo em que vivemos. Nossa mente altera a nossa realidade. Depois a gente foi da correspondência, em cima é como está embaixo, dentro como está fora, então meu lado interno reflete-se no meu universo externo. Depois a gente foi para o princípio do ritmo, da vibração, lembrando das faixas de frequência de vibração, tudo está em movimento. Depois a gente foi para o princípio da polaridade, então dentro dessas faixas de vibração existem os dois polos, escuro e o claro, calor e frio, são simplesmente extremos diferentes de uma mesma vibração. Vimos o princípio ontem do ritmo, que nós oscilamos entre esses extremos, seja pouco ou seja muito, e aí nós temos a causa e o efeito. Quando a gente vai estudando o hermetismo, ele nos coloca como centro do nosso próprio universo, porque o nosso universo é mental, então nós somos o centro do nosso próprio universo. O hermetismo trabalha com responsabilização, então nós temos, vários problemas que acontecem nos nossos dias e a gente pega esse princípio da causa e efeito. O princípio 6 ele diz o seguinte, em modo mais curto e grosso: tudo
absolutamente tudo que está acontecendo com você hoje é consequência de atos seus. Simples assim. Seja bom ou seja ruim, todos os efeitos que você está vivendo, a causa é você. Você é o criador desse seu universo. Tudo é você quem criou. Então não existe como culpar outras pessoas ou outras situações dentro desse princípio hermético, dentro do hermetismo, tá? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui bem causa e efeito, tá? Olha só que legal. Eu não sei se vocês repararam nessas últimas lives, meus olhos estão levemente avermelhados. Eu tô saindo de uma conjuntivite, tô bem melhor, e foi uma conjuntivite alternada. Nos primeiros dias esse olho estava extremamente vermelho, aqui nada, aí depois ele meio que igualou, aí esse olho ficou super vermelho, e é o que tá mais vermelho ainda, esse aqui já melhorou muito, e esse aqui tá melhorando. Qual que é a causa disso, desse efeito? Esse final de semana, quem me acompanha nos stories viu que eu estava fazendo um curso em São Paulo. No domingo eu peguei metrô, e você põe a mão em tudo quanto é lugar, você segura no metrô, e eu provavelmente cocei o olho. E aí peguei uma bactériazinha aí, um vírusinho, não sei o que causa exatamente, o que causa conjuntivite, se é vírus ou bactéria, mas enfim, peguei essa coisinha e causei o meu olho. Essa conjuntivite em nenhum momento ficou ardendo ou coçando, então simplesmente fiquei com o efeito de um olho vermelho e um leve incômodo que eu quase não percebi. Então, foi super tranquilo, passei de boa. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu não posso sair culpando por aí. Eu que andei em lugar público, peguei em um monte de lugar, cocei o olho, tem que tomar esse cuidado, né? E aí acontece, a gente pega gripe, essas coisas. Então, qual lição eu posso aprender disso, né? Eu posso lavar mais vezes a mão, ter um pouquinho mais de cuidado e higiene quando tem lugar público, porque as pessoas ficam doentes e os vírus e bactérias estão por aí. Tá, o que eu quero dizer com isso? É uma coisa de responsabilização. Eu poderia ficar irritado com sei lá quem, que estava com conjuntivite, coçou o olho e pegou na barra do metrô. Eu poderia culpar o tempo, culpar diversas coisas, mas se eu não tivesse pego e coçado meu olho, eu não teria pego conjuntivite. Na lei da causa e efeito, a gente tem que entender que a gente passa por coisas que são consequências simplesmente nossas. Por exemplo, vamos pegar a conjuntivite. Se eu, por exemplo, talvez estivesse me alimentando um pouco melhor, talvez a minha imunidade estivesse um pouco melhor, apesar que eu acho que a minha imunidade está boa, porque, como eu falei, não tive incômodo, não foi forte essa conjuntivite, eu não passei nada no olho, domingo eu comecei a ver segunda-feira, hoje é quinta-feira que eu tô já sarando, eu fiquei aí 4 dias que eu não poderia ter me cuidado, talvez eu tivesse curado em 2 dias, o que eu tô demorando 4 para curar. Olha só, causa e efeito. O meu tempo aí de recuperação poderia ter sido mais rápido. Se eu tivesse, talvez se eu tivesse me alimentando melhor, estou supondo ideias aqui. Eu não tivesse pego conjuntivite, ou então meu corpo teria se regenerado sim em 2 dias mesmo sem eu me cuidar. Ou talvez, aquela coisa, quando você está com o corpo com a imunidade boa, você não vai ser uma pessoa que vai pegar gripe com facilidade, entende? Então assim, tudo acaba caindo na sua conta e na sua responsabilidade. Quer você queira, quer não. Poxa, se minha imunidade, se eu estiver me alimentando bem, se eu estiver fazendo um exercício, meu corpo estiver na sua melhor performance, quer ou não, minha imunidade vai ficar muito mais forte. E aí, as chances de eu sofrer com doenças caem muito, mesmo que eu frequente lugar que tenha pessoas doentes, gripe, por exemplo. Tem gente que está com a imunidade boa, nem pega gripe, ou se pega, malemar, dá uns 3 espirros. Tem gente que está se alimentando mal, tá com a imunidade lá no pé, pegou uma gripe e fica aí um mês. Escorrendo o nariz, olho, dor no corpo. Então, o quanto nós podemos interferir em tudo que acontece na nossa vida. Se a gente olhar para a lei da causa e efeito, ela é uma lei que nos responsabiliza de tudo. Então, não importa muito se o governo está bem ou não, em como as coisas estão acontecendo, se existe crise ou não, se você está na sua melhor performance, se as coisas que estão acontecendo são consequências. O exercício que o hermetismo pede, usando esse princípio e essa lei, é a seguinte: pare e observe. Qualquer situação ruim que você está passando hoje, começa a dar passos agora no passado, para você investigar o mais fundo que você conseguir, quais as causas que levaram a essa consequência. Porque o karma não é alguém, sei lá, sentadinho, num trono divino, com um caderninho e uma caneta, olhando. Olha lá, fez merda. Aperta um botãozinho de que um pombo vai fazer cocô em cima de você. Metaforicamente falando, entendeu?
quero dizer que vai dar alguma coisa errada na sua vida. Não é isso. O karma, ele pode ser positivo ou negativo. O karma é uma reação de efeito. Se eu não me alimentar corretamente, eu vou ter as consequências disso. E se eu me alimentar corretamente, eu vou ter também as consequências disso. Tudo que fazemos tem uma consequência. Tudo. Só que a pegadinha existem vários planos de causalidade. Nós temos o quê? Nosso corpo físico, temos um campo mental, que é o nosso racional, temos um campo emocional, que é a nossa emoção, temos o campo espiritual. E qual que é o nosso exercício como magos? Olha só, a gente, claro, pode interferir daqui pra frente, então a gente toma posturas, cria causas agora para tirar um efeito positivo, que a gente tem falado. Falei ontem, dei várias dicas na live de ontem, no caso a Stephanie que tá aqui presente, dei várias dicas que ela trouxe uma situação, falei, quero mudar isso. Beleza, vamos passar por todas as leis, o que você pode fazer usando cada uma delas. A lei da causa e efeito é a junção disso tudo, da ação. A gente, karma instantâneo, né? Um pombo normalmente. Tem uns vídeos muito bons na internet chamado karma instantâneo. Vale a pena, eu dou muita risada. Que a Amanda comentou aqui agora. Mas a gente pode investigar os nossos efeitos atuais para poder eliminá-los, né, ver qual que é a causa. Vou dar um exemplo bem interessante que eu vi quando estou estudando aqui, me aprofundando nesses assuntos. Eu vi um exemplo bem legal e vocês sabem, eu estou estudando psicanálise, né? Tanto que esse final de semana eu estou em São Paulo de novo, estudando psicanálise no curso. E de acordo com a psicanálise, pensa assim, ó. Você tem uma... vamos criar um exemplo, tá? Você é uma pessoa que acha sempre um parceiro que te trai. Vamos lá. Traição. Aí você separa, começa a namorar de novo, a pessoa que você escolheu pra namorar te trai também. Sabe quando você fica repetindo várias vezes aquela coisa? Aí você vai no psicóloga ou no psicanalista e ali através dos dias você vai conversando e aí você consegue descobrir que você tem um complexo de Édipo mal resolvido lá atrás. E aí você, por causa daquele efeito, desse complexo de Édipo mal resolvido lá atrás, hoje você só arruma relacionamentos com pessoas que vão te machucar. Pessoas que vão fazer você se decepcionar. Então, uma causa lá atrás cria um efeito hoje, tá? E é uma causa num campo mental e emocional do complexo de Édipo que causa um efeito hoje no plano físico de você atrair relacionamentos físico-emocional hoje. Então, ó, mental e emocional lá atrás, hoje causando efeito no físico e emocional. O mental ficou de fora aqui, ele se safou, mas você tá aí colhendo, né, repetindo esse efeito. Então, se a gente utilizar o princípio da lei da causa e efeito, entendendo que tudo que nós estamos passando tem uma causa lá atrás, pode ser mais perto ou mais longe, nos obriga a buscar o autoconhecimento, a nos avaliar. Só que tem um segredinho aqui. A gente está falando de causa e efeitos ruins, mas a gente pode investigar causas e efeitos dos momentos bons que a gente tem. Olha só, esse que é o caminho do mago. Se eu quero ter uma vida com uma felicidade, com mais momentos bons do que momentos ruins existem, a gente viu na lei do ritmo de ontem, né? Tudo oscila, tem maré alta e maré baixa na vida, é roda gigante, a gente sobe e desce o tempo todo, mas a gente pode investigar as causas que geraram os bons momentos. E aí a gente consegue replicar bons momentos. Por isso que a gente tem que sempre estar olhando para nós mesmos. Por isso que eu falo que o hermetismo, ele é autorresponsabilidade. As coisas ruins que acontecem comigo são minha culpa? São. Mas as coisas boas que acontecem comigo também são minha culpa, são méritos meus. E eu posso investigar esses méritos para descobrir o que eu fiz que fez acontecer essa coisa boa aqui na frente. O que eu plantei que eu colhi isso? Então eu posso plantar mais disso para que eu possa me manter nesse fluxo de coisas boas. Olha que coisa fascinante que pode ser o hermetismo. Então, por mais que seja muitas vezes, né, dolorido, e eu falo dolorido porque, vamos lá, a gente tem uma mentalidade, e eu vou falar de mim também, eu não tô me excluindo, muito pelo contrário, eu tô me incluindo. A gente, vai doer o que eu vou falar, é muito bebê na vida, a gente é um bebezão, a gente senta, chora e culpa o coleguinha do lado, né, porque é gostoso poder culpar alguém, ou uma situação. Talvez o seu racional, que tem ali o ego e o superego, o seu ali, estejam bloqueando um pouco. Você deve falar assim, eu não faço isso. Tudo bem, você pode acreditar que não faz e pode até mesmo não fazer, o que é ótimo. Mas, normalmente, eu e outras tantas pessoas preferimos que a culpa esteja em algo lá fora do que aqui. Porque a gente tem uma visão de que o culpado é mau. A palavra culpa é pesada, muito pesada. Então, é melhor ter
o lobo mau que sopra minha casinha do que eu que fui preguiçoso, culpar a mim que fui preguiçoso e fiz uma casa de palha em vez de tijolos. Olha eu usando 6 porquinhos como analogia, né? Por que vou mais fácil culpar o lobo mau que soprou minha casinha de palha do que culpar eu que fui preguiçoso e fiz a minha casinha de palha em vez de fazer de tijolos, que nem um terceiro porquinho? Pode usar os seus momentos bons para continuar acontecendo coisas boas e alegres. Exatamente, Stephanie. Mas só que assim, é sempre uma investigação de autoconhecimento. Porque, que nem eu comentei, às vezes tem uma coisa muito lá atrás, um complexo de Édipo da infância mal resolvido que causa um problema hoje. Então é importante a gente buscar sempre se conhecer. Mas busca também conhecer os momentos bons. Ó, isso às vezes é um pouco ruim. Sim, sermos sentimentalosos, né? Ótimo. Temos que aprender a olhar a gente e não culpar os outros. Esse é o grande ponto dessa questão. É isso que o hermetismo vem falar. A gente é responsável por nós, mas ninguém. Só que é mais fácil, porque, né? Se eu culpar o outro, eu tiro a responsabilidade de mim. Se a gente aprende que nós somos os causadores do que está acontecendo com a gente, também está nas nossas mãos resolver a situação. É que muitas vezes eu prefiro sentar e reclamar, né, ficar relaxado reclamando, do que eu ter que levantar da cadeira, ir lá e fazer, pôr a mão na massa. É mais fácil reclamar do lobo mau que veio soprar minha casinha de palha. Entendem onde eu quero chegar? É dolorido ouvir que a gente é responsável por tudo que está acontecendo conosco hoje. É dolorido. Tem casos complexos, muito complexos, que eu nem vou abordar aqui na live pra gente não levantar polêmicas, porque dá pra entrar em muita polêmica com esse assunto. Mas vamos só olhar para as nossas situações do dia a dia. Então, nós somos pessoas queridas, né? Nós estamos sendo simpáticos e as pessoas querem estar conosco, querem nos ajudar, ou a gente é a pessoa que tem que implorar para os outros ajudar e ninguém quer ajudar? Às vezes você está plantando um mau humor aí no seu dia a dia, no seu trabalho, né? E aí, olha só, qual que é o efeito disso? Ah, mas as pessoas são chatas, ninguém me ajuda. Às vezes o chato é a gente mesmo, e normalmente é. É que a gente não enxerga que a gente é chato. Ficar preso às coisas do passado não é legal. Pois é, e o autoconhecimento ajuda muito nisso, gente. Vale a pena se investigar. É doloroso, às vezes, a gente encontra os espinhos, mas sabe quando você machuca, tem uma farpinha na mão? Aquilo começa a infeccionar, criar pus. Se a gente vai tentar tirar a farpinha, dói. Mas quando você tira, pum, aquilo que estava causando pus e tal, acabou, agora vai sarar de verdade. Então vale a pena, sim, mexer no passado, até mesmo nas partes mais doloridas, pois resolver isso do passado traz cura, é importante. A Gracinha falou, na maioria das vezes, nos apegamos às coisas que não nos trazem felicidade, a gente se apega muito a coisas que nos magoam no passado. Sim, então, isso de se apegar às coisas do passado, a gente vai criando nossas dores de estimação, sabe? Vamos falar um pouquinho rapidinho de dor de estimação. É quase se eu tivesse um bichinho de estimação, sabe? Ai, não mexe na minha dor, porque se eu perder essa dor, eu vou ter que ser responsável. Eu vou ter que me responsabilizar. Mas não, eu prefiro culpar isso daqui. E ele é o culpado, é minha dor de estimação, meu monstrinho de estimação. Não destrói o meu monstrinho. Porque se eu desapegar isso, eu não tenho mais essa muleta. Então é extremamente importante a gente desapegar das dores do passado, das mágoas do passado. São lições que a gente tem que aprender e pronto, deixa aí, deixa partir. Não ficar apegado a isso. Amanda fala assim, ó, você acredita que o homem é mau por natureza ou ele aprende isso com a sociedade? Olha a pergunta complexa da Amanda. Sabe o que eu acredito, Amanda? Que o homem não é nem bom e nem mau. Vamos falar de bem e mal. Bem e mal é muito relativo. Pode ser muito relativo, tá? Vou dar um exemplo bem simples. Às vezes, castigar a criança, para ela, é muito ruim. Mas a gente está ensinando ela, tá? Vai ser bom para ela no final, entende? Faz a criança comer espinafre, jiló, no meu caso, detesto jiló. Faz comer jiló, entendeu? Vai ser ruim. Por que você tá fazendo isso comigo? Você tá me obrigando a comer jiló? Dói, é ruim, é amargo. Não quero. Tô sofrendo. Mas tomar injeção dói. Senhor Jesus, uma bezetacil. Entende que, às vezes, o mal são pontos de vista. Essa é a grande questão. A gente vai falar muito disso nessa live sobre bem e mal. Eu vou anunciar com antecedência, prometo. Eu não tenho muito anunciado as lives, porque eu não defini um horário ainda específico, porque eu tenho que ajustar com as programações do meu dia. Mas, todo dia tem live. Mas eu prometo que eu vou programar bonitinho, pôr um horário, avisar com antecedência, pelo menos um dia de antecedência da live
live de bem e mal, porque vai ser um assunto bem legal pra gente abordar. Mas a resposta aqui, ó, não necessariamente é complicado. O que desapegar? Às vezes só precisamos de um choque de realidade. Verdade. Às vezes a gente não é tão complicado assim desapegar do passado ou curar certas dores. A gente só precisa cair na real. O problema é cair na real, né? Às vezes nem sempre a gente consegue cair na real. E temos que olhar para o passado, mesmo que não seja totalmente a nossa culpa. Sim, de acordo com o hermetismo, é sempre nossa culpa, mas, que nem eu falei, gera-se muita polêmica, né? Mas a gente não vai abordar esse detalhe nessa live, acho que não vai muito além, é muito profundo, talvez a gente se explique um estudo mais profundo. Hoje, eu tô aqui tentando abrir os olhos de vocês para uma questão muito simples. Se responsabilizem. Por mais que doam, o exercício de hoje é se responsabilizar. Vamos recapitular aqui os princípios, então, de causa e efeito. Todo efeito, tudo que está acontecendo tem uma causa. Bom ou ruim, a culpa é nossa. A culpa ou o mérito é nossa. Cabe a nós olharmos o que estamos passando, sentindo e vivendo e investigar o passado disso, para entender o que a gente plantou que agora estamos colhendo essa situação. Analise os momentos ruins para que você pare de repetir o que te leva a ter esses momentos, mas também investigue os bons momentos, porque afinal de contas o que nós mais queremos é replicar esses bons momentos. Um exercício muito bom para isso é usar papel e caneta, porque você pode escrever a sua situação e puxar diversas linhas, diversas ideias, vai fazendo aquela teia de ideias, de motivos, de por que isso está acontecendo agora. E faça uma análise profunda, vale a pena. Se você tiver alguém para conversar, é muito bom também, tá? Porque às vezes a gente conversando com alguém, a gente consegue ter novas ideias, novos insights. Vamos recapitular rapidamente, então, só os princípios que a gente viu e como que a gente pode juntar eles com o princípio da causa e efeito. Nosso universo, ele é mental, tá? Ele é conduzido pela nossa mente, então a nossa mente está moldando a nossa realidade a todo momento, tá? E esse moldar a realidade vai se emendar com o princípio 2, que é de correspondência. Como nós estamos mentalmente, vamos refletir externamente, tá? Então nós temos o campo aí, que eu falei já, mental, o campo emocional, campo espiritual, campo físico. Todos esses campos aí estão alinhados a essa mente e vão se adequar a essa realidade mental. E assim como você estiver por dentro, estará interferindo no meio de fora. Porém, lei da correspondência, o ambiente de fora pode interferir no seu ambiente interno. Então, vale também aí uma observação. Os locais que você frequenta, as pessoas com quem você convive. Tem uma frase muito conhecida que é: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, a gente acaba tendo os mesmos costumes, as mesmas manias. Se a gente convive com pessoas pessimistas, a gente vai acabar olhando para a vida de um jeito mais pessimista. Então, o externo influencia também o interno, vale a pena essa observação. Junto com esse campo de correspondência, a gente tem a vibração, tá? Então, nós, de acordo com como nós estivermos e a nossa mente estiver alinhada, a gente vai vibrar numa certa frequência. E essa frequência a gente vai para o princípio 4, que é da polaridade. Essa frequência tem extremos e a gente tem que observar qual extremo que a gente quer. Então, amor e ódio, calor e frio, né? Então, a gente tem aí tristeza e alegria. Então, a gente tem que aprender a ficar nesse estado aí de polaridade. Se a gente entende que tem polaridade, a gente vai para o próximo princípio, que é o do ritmo. A gente vai ir sempre de um lado para o outro nas polaridades da vida. Porém, a gente pode equilibrar essa polaridade para que a gente não fique indo muito para um extremo para o outro, tá? E lembrar que, enquanto a gente está aqui nesse equilíbrio, a gente tem ritmo de causa e efeito. Então, as minhas ações geram consequências dentro aí dessa oscilação. Então, a gente vai ter momentos ruins, vai ter momentos bons, todos são causados por nós, já que o nosso universo é mental e a gente é o centro desse universo. Então, a gente está misturando tudo para dizer: tu é o bruxão da sua vida, você é a bruxona da sua vida. E aí é como que a Stephanie acabou de falar, ó, temos que aprender a usar a nossa mente e nossos sentimentos para o bem. É isso aí. E é para o bem de quem? Para o nosso bem, tá? É importante entender isso. Se você faz o bem para você e consegue estar feliz, você entra numa frequência positiva que vai interferir no seu meio positivamente. E aí você vai sintonizar com pessoas que também vão estar buscando fazer o bem, se sentir bem, e a gente vai criar uma onda de pessoas saudáveis, né? Porque a gente tem dois extremos, tá? Lembra da polaridade, né? Princípio de polaridade, extremos de uma frequência de vibração. A gente tem o extremo do vitimismo, né? Mas a gente também tem a síndrome do herói, de que eu sou responsável por tudo, eu vou salvar o mundo, né? Síndrome do Messias, né? Você não precisa salvar o mundo, mas você precisa cuidar do seu universo, estando alinhado, estando bem. Se você estiver bem, você vai ter coisas boas para entregar. A gente só entrega aquilo que a gente tem. Então esteja bem.